Eu nunca quis ouvir a verdade naquele dia. Eu estava em um corredor de hospital que cheirava a desinfetante e medo antigo, fingindo ler um pôster desbotado na parede. Minhas mãos tremiam, não porque eu estava doente, mas porque algo no meu peito me dizia que minha vida estava prestes a mudar. Foi aí que ouvi o médico baixar a voz e sussurrar palavras que nunca deveriam ter chegado até mim. Dê para o filho dela, ele disse. Ela não pode descobrir. Por um segundo, pensei que tinha entendido errado. Me aproximei mais, o coração batendo tão forte que tive medo de que eles ouvissem. Ela não pode descobrir, ele repetiu. E naquele momento, percebi que a tela era eu. Uma hora depois, eu sairia daquele hospital uma mulher diferente. Mas antes de contar o que aconteceu em seguida, você precisa saber quem eu sou, e por que aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer diagnóstico poderia. Se você está ouvindo isso e já viveu o suficiente para saber que a vida nem sempre joga limpo, espero que fique comigo. E se a minha história tocar algo familiar no seu coração, talvez veja isso como um sinal silencioso para se inscrever, para que histórias como a minha não desapareçam sem serem ouvidas. Eu desejo a você saúde, paz e coragem para enfrentar quaisquer verdades que a vida ainda guarde para você. Meu nome é Vence. Tenho 45 anos. E esta é a minha história. Eu costumava acreditar que, ao chegar aos 40, já tínhamos enfrentado o pior. Já enterramos sonhos, perdoamos traições e aprendemos a sorrir educadamente quando o coração está cansado. Eu achava que conhecia a dor. Estava enganada. Eu estava naquele hospital por causa de exames de rotina. Pelo menos foi o que meu filho, Vegard, me disse. Só umas verificações, mamãe, ele falou, evitando meus olhos. Vegard tem 32 anos, alto como o pai falecido, com o mesmo hábito de esfregar as palmas das mãos quando está nervoso. Notei isso naquela manhã, mas disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Uma mãe sempre quer proteger o filho, até das próprias suspeitas. O nome do médico era Dr. Ketil. Um homem na casa dos 50 e tantos, voz calma, cabelo prateado, olhos que pareciam gentis até que não pareciam mais. Eu confiava nele. Quando envelhecemos, aprendemos a confiar nos profissionais porque confiar é mais fácil do que questionar tudo. Essa confiança logo pareceria um erro. Lembro-me também da enfermeira. O nome dela era Heidi. Ela mal olhou para mim ao passar, mas seus olhos demoraram o suficiente para que eu sentisse que algo estava errado. Culpa, talvez. Ou medo. Naquele momento, eu não sabia qual dos dois. Enquanto esperava, minha mente voltou à infância, à minha mãe, a Shield. Ela era uma mulher forte, do tipo que nunca levantava a voz, mas de alguma forma sempre preenchia o ambiente. Ela costumava dizer, Vence, a família é onde a verdade deve morar, mesmo quando dói. Eu não sabia na época o quanto aquelas palavras pesariam. Minha irmã, Ellen, chegou atrasada naquela manhã. Como sempre. Ellen é 2 anos mais velha que eu, mais afiada nas palavras, mais rápida para julgar. Nos afastamos ao longo dos anos, não por uma grande briga, mas por muitos silêncios pequenos. Mesmo assim, ela beijou minha bochecha e disse, você vai ficar bem, como se já estivesse decidido. Quando o Dr. Ketil finalmente chamou meu nome, Vegard se levantou rápido demais. Eu vou com você, ele disse. A voz falhou. Eu sorri e pedi que ele esperasse. Eu não sou criança, falei de leve. Eu não sabia que estava prestes a me sentir como uma. O exame foi breve. Breve demais. O Dr. Ketil evitava contato visual, explicava as coisas em frases cuidadosas e vazias. Vamos discutir os resultados em breve, ele disse. Você pode descansar lá fora. Foi quando voltei para o corredor. Foi quando ouvi ele falando com Vegard. Queria poder dizer que os confrontei na hora. Que exigi respostas como uma mulher forte faria. Mas a verdade é que congelei. Minhas pernas não se mexiam. Minha mente se recusava a acompanhar o que meus ouvidos tinham captado. Dê para o filho dela. Ela não pode descobrir. Dar o quê?
Por que eu não podia descobrir? Era sobre minha saúde? Meu futuro? Minha vida? Uma hora passou como uma eternidade. Vegard não conseguia me olhar nos olhos. Ellen ficava checando o celular. Heidi passou 2 vezes, mais devagar a cada vez. Eu sentia que todo mundo sabia de algo que eu não sabia, e aquele silêncio pesava no meu peito mais do que qualquer doença. Quando o Dr. Ketil finalmente veio até mim, sorriu com gentileza. Gentileza demais. Você pode ir para casa agora, Venche, ele disse. Nós ligaremos. Eu assenti. É o que pessoas da minha idade fazem. Nós assentimos, agradecemos, saímos. Mas ao me levantar, algo dentro de mim mudou. Uma voz quieta, a voz da minha mãe, sussurrou: a verdade também deve morar aqui. No caminho para casa, Vegard tentou falar sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre nada. Eu escutava, mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Repassei o sussurro repetidas vezes. Ela não pode descobrir. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, contando os anos que tinha dado à minha família. Lembrei como ficava acordada até tarde costurando fantasias para as peças escolares do Vegard, como emprestei dinheiro a Ellen que ela nunca devolveu, como ignorei meus próprios sonhos porque alguém sempre precisava de algo mais. Na manhã seguinte, eu sabia uma coisa com certeza. O que quer que estivessem escondendo de mim não era pequeno. E o que quer que fosse, envolvia meu filho. Eu ainda não sabia que esse segredo me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre amor, sacrifício e vingança. Não sabia que, antes que isso acabasse, eu tomaria uma decisão que chocaria minha família e mudaria para sempre a forma como eles me olhariam. Tudo o que eu sabia era isto: se a verdade tinha sido tirada de mim, eu a encontraria sozinha. E quando encontrasse, nada nunca mais seria o mesmo. Acordei naquela manhã com uma calma estranha, daquele tipo que vem bem antes da tempestade. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Vegard já tinha saído para o trabalho, ou pelo menos era o que dizia o bilhete na mesa da cozinha. Volto tarde. Te amo, mamãe. Fiquei olhando a caligrafia dele por um tempo longo. Eu tinha ensinado ele a escrever aquelas letras quando ele tinha 6 anos. Agora, as mesmas letras pareciam esconder algo de mim. Preparei um café e me sentei perto da janela, observando as pessoas passarem com suas vidas normais. Me perguntei quantas delas carregavam segredos pesados o suficiente para mudar tudo. Na terceira xícara, eu soube que não podia esperar o hospital ligar. Esperar nunca trouxe a verdade para minha vida. Perguntar, sim. Liguei para o hospital primeiro. Disseram que o Dr. Ketil estava indisponível. Claro que estava. Perguntei sobre meus resultados. Eles já foram compartilhados com a sua família, disse a recepcionista sem pensar. Ela pediu desculpas logo em seguida, mas o estrago estava feito. Compartilhados com a família. Não comigo. Aquela frase se instalou nos meus ossos. Coloquei o casaco e saí. Não sabia exatamente para onde estava indo, só que precisava me mexer antes que o medo me convencesse a ficar parada. Meus passos me levaram, quase sem pensar, até o apartamento de Ellen. Não tínhamos nos falado direito há meses, mas eu sabia uma coisa: Ellen odiava surpresas. Se houvesse um segredo, estaria estampado na cara dela. Ela abriu a porta com as sobrancelhas erguidas. Venche? Está tudo bem? Não, eu disse simplesmente. E você sabe o porquê. O sorriso dela desapareceu. Isso já era resposta suficiente. Nos sentamos à mesa da cozinha dela, a mesma onde fazíamos lição de casa quando éramos meninas. Ellen ficava ajeitando os guardanapos, alinhando eles de novo e de novo. Você está imaginando coisas, ela disse por fim. Você sempre faz isso. Não minta, eu respondi baixinho. Eu ouvi ele. Eu ouvi o Dr. Ketil. As mãos dela pararam. Existem momentos na vida em que o silêncio grita mais alto que as palavras.
Esse era um deles. Foi decisão do Vegard, Ellen sussurrou por fim. Ele achou que era o melhor. Melhor para quem? Perguntei. Minha voz não tremia. Eu me surpreendi com isso. Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Para você, disse. Para todos nós. Eu me levantei tão de repente que a cadeira caiu para trás. Vocês não têm o direito de decidir o que é melhor para mim, eu disse. Nem meu filho. Nem minha irmã. Ninguém. Os olhos de Ellen se encheram de lágrimas, mas eu não me mexi para consolá-la. Algo tinha endurecido dentro de mim. O que vocês estão escondendo? Perguntei. É sobre a minha saúde? É grave? Ela balançou a cabeça rapidamente. Rápido demais. É complicado. Essa palavra. Complicado. É a palavra que as pessoas usam quando a verdade é feia. Saí antes que ela pudesse dizer mais. Na escada, minhas pernas finalmente começaram a tremer. Me encostei na parede, respirando devagar, me lembrando que eu ainda estava aqui. Ainda viva. Ainda capaz de encontrar respostas. No caminho para casa, meu celular vibrou. Uma mensagem da Heidi, a enfermeira. Só algumas palavras. Por favor, me ligue. É importante. Meu coração deu um salto. Eu não lembrava de ter dado meu número para ela. Isso sozinho já me dizia tudo. Nos encontramos no final da tarde em um café pequeno perto do hospital. Heidi parecia mais jovem sem uniforme, mas a preocupação no rosto dela a fazia parecer mais velha. Ela envolveu as mãos em volta da xícara como se fosse a única coisa sólida no mundo. Eu não deveria estar fazendo isso, ela disse. Mas está, eu respondi. Por quê? Ela respirou fundo. Porque se fosse a minha mãe, eu ia querer que alguém contasse para ela. Essa frase apertou minha garganta. Não é só sobre os seus resultados, Heidi continuou. É sobre o que encontraram, e sobre o que o seu filho concordou. Concordou com o quê? Perguntei. Ela hesitou, depois disse baixinho, encontraram algo que muda o seu futuro. Não imediatamente, mas com o tempo. E há uma decisão que precisa ser tomada. O Dr. Ketil acha que você não deveria ser sobrecarregada com isso. Vegard concordou. Sobrecarregada. Outra palavra que as pessoas usam quando acham que alguém é fraco demais para enfrentar a verdade. Fiquei olhando para Heidi, minha mente correndo. É fatal? Não, ela disse rápido. Agora não. Talvez nunca, se for tratado cedo. Um alívio me invadiu, seguido imediatamente por raiva. Então por que esconder de mim? Ela baixou o olhar. Porque tem herança envolvida. Tá em mim. Consentimento. Coisas legais. Herança. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino que eu não conseguia calar. O rosto da minha mãe Achilde passou diante de mim. Lembrei como ela tinha nos avisado, a Ellen e a mim, que o dinheiro revela o verdadeiro formato do coração das pessoas. Na época, eu ri disso. Agora, eu sentia o peso da sabedoria dela. Se você está me ouvindo agora e já sentiu aquela dor, perceber que as pessoas que você ama podem estar tomando decisões pelas suas costas, pare um momento. Talvez dê um like. Não por mim, mas por todas as histórias silenciosas como essa que merecem ser ouvidas. E me conte nos comentários, você acha que a família tem o direito de decidir o seu futuro sem você? Agradeci a Heidi e saí para o ar frio. Minhas mãos estavam firmes agora. Firmes demais. Um plano estava se formando, devagar, com cuidado. Eu ainda não pensava em vingança. Não com essa palavra. Mas pensava em equilíbrio. Em justiça. Naquela noite, Vegard chegou tarde em casa, como tinha dito. Ele beijou minha testa e perguntou como tinha sido meu dia. Eu olhei para ele, olhei de verdade, e vi o menino que ele foi e o homem que ele estava tentando se tornar. Foi esclarecedor, eu disse.
Ele se encolheu. Só um pouquinho. Mas eu vi. Jantamos em silêncio. Cada tilintar de talher parecia mais alto do que deveria. Por fim, ele falou: Mamãe, você confia em mim, não confia? Eu larguei o garfo. Eu te criei para ser honesto, respondi. Então sim. Eu confio em quem você deveria ser. Ele assentiu, alívio inundando o rosto dele. Ele ainda não sabia que a confiança, uma vez abalada, não quebra com estrondo. Ela racha devagar, se espalhando até que tudo mude. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão. Eu não ia confrontar o Dr. Ketchel. Ainda não. Não ia acusar o Vegard. Ainda não. Eu ia esperar. Ia escutar. E quando chegasse a hora certa, eu ia recuperar a verdade que eles achavam que tinham tirado de mim. Porque isso não era mais só sobre um segredo. Era sobre a minha vida. E eu estava cansada de deixar os outros decidirem quanto dela eu merecia saber. Depois daquela noite, eu não apreciei a verdade. Aprendi algo importante nos meus 45 anos de vida. Quando as pessoas acham que você não sabe, elas revelam muito mais do que pretendem. Então, eu observei. Eu escutei. Me tornei silenciosa de um jeito que fazia os outros ficarem descuidados. Vegard ficou nervoso. Ele olhava o celular o tempo todo, saía para atender ligações, baixava a voz quando falava com Ellen. O Dr. Ketchel ligou uma vez, pedindo para marcar uma consulta de acompanhamento. Vegard atendeu antes que eu pudesse. Ela está descansando, ele disse. Eu cuido disso. Eu fiquei ali sentada, tricotando no colo, balançando a cabeça como se não tivesse ouvido nada. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Não para amargura. Para clareza. Uma semana depois, recebi uma carta pelo correio. Não do hospital, mas de um escritório de advocacia. Meu nome estava digitado com capricho no envelope. Ellen deve ter perdido isso na pressa dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria, e lá estava tudo, exposto em linguagem jurídica cuidadosa. Minha condição era real, sim. Gerenciável, sim. Mas o verdadeiro segredo estava nos documentos anexados. Formulários de consentimento. Procuração. O testamento antigo da minha mãe Achilde, alterado pouco antes da morte dela. Bens destinados a apoiar meus cuidados, quietamente redirecionados. Temporariamente, eles tinham dito. Até o momento certo. O momento certo nunca chega quando a verdade é adiada. Fiquei sentada à mesa da cozinha por um tempo longo, os papéis espalhados como um mapa da minha própria vida. Eu não chorei. Não gritei. Senti algo mais antigo que a raiva. Decepção. Do tipo que se instala fundo, porque vem de um amor que esperava mais. Naquela noite, pedi para Vegard sentar comigo. Quero conversar, eu disse. Minha voz estava calma. Calma demais. Ele sorriu nervoso. Claro, mamãe. Coloquei a carta entre nós. Ele não tocou nela de imediato. Quando finalmente tocou, suas mãos tremiam. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Eu não bisbilhotei, respondi. Eu simplesmente parei de desviar o olhar. Houve um silêncio longo. Ele olhou para a mesa, depois para mim. A gente estava tentando te proteger, ele disse. Você já teve estresse demais. Estresse, repeti baixinho. Ou controle. Lágrimas encheram os olhos dele. A tia Ellen disse, o Dr. Ketchel disse, que seria mais fácil se você não se preocupasse. Que você só ia se culpar. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Isso ainda não era vingança. Era verdade. Vegard, eu disse, os momentos mais difíceis da minha vida nunca foram aliviados por mentiras. Eles foram suportáveis pela honestidade. Ele desabou então. Me contou tudo. Como Ellen o pressionou, como o Dr. Ketchel apresentou isso como bondade,
como a palavra herança ficava aparecendo como uma sombra que nenhum dos dois queria enfrentar. Ele disse que se sentiu preso entre lealdade e medo. Me desculpa, ele sussurrou. Eu achei que estava fazendo o certo. Eu sei, eu disse. E era verdade. No dia seguinte, pedi para Ellen vir me visitar. Ela chegou na defensiva, preparada para uma briga. Mas quando viu os documentos na mesa, seus ombros caíram. Você sempre foi mais forte do que parecia, ela disse baixinho. E você sempre me subestimou, respondi. Conversamos por horas. Não alto. Com honestidade. Eu contei para ela como a traição nem sempre vem com crueldade, às vezes chega disfarçada de preocupação. Contei como foi doloroso ser tratada como criança quando eu já tinha vivido uma vida inteira. No final, eu não ameacei. Não gritei. Apenas disse isso: vou retomar o controle das minhas decisões médicas e das minhas finanças. Ou vou deixar a verdade falar por si mesma. Ellen balançou a cabeça. Ela sabia o que isso significava. O Dr. Ketil foi o último a me enfrentar. Quando me sentei diante dele no consultório, ele tentou se explicar em termos profissionais. Ética. Responsabilidade. Desejos da família. Eu escutei com paciência, depois disse: você esqueceu uma coisa. O quê? Ele perguntou. Eu sou a paciente, respondi. E eu não sou invisível. Os papéis foram corrigidos. O consentimento voltou para mim. O Dr. Ketil pediu desculpas quietamente, formalmente. Eu aceitei sem calor. Algumas lições não precisam de perdão para serem aprendidas. Semanas passaram. Meu tratamento começou. A vida se acomodou em um novo ritmo. Vegad ficou mais leve, como se um peso tivesse sido tirado do peito dele. Ellen passou a ter cuidado com as palavras, pensativa de um jeito que não era antes. E eu? Senti algo inesperado. Paz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque finalmente era meu. Uma noite, enquanto estava sentada sozinha com uma xícara de chá, pensei na minha mãe Achille de novo. Imaginei a voz dela, firme e calma. Família é onde a verdade deve morar, mesmo quando dói. Sorri, percebendo que, ao reclamar minha voz, eu a honrei mais do que qualquer sacrifício silencioso jamais poderia. Se você ainda está escutando, quero te perguntar uma coisa. Você já foi protegido de um jeito que pareceu traição? Ou já fez isso com alguém que ama, achando que era bondade? Compartilhe seus pensamentos. Histórias como a nossa não curam no silêncio. A vida não acaba quando os segredos são descobertos. Às vezes, é aí que ela realmente começa. Eu sou Venche. Tenho 45 anos. E não tenho mais medo de conhecer a minha própria verdade. Se essa história ficou com você, se mexeu algo familiar no seu coração, eu te convido a se inscrever. Não só por mais histórias, mas pela coragem de escutá-las.